Hoje estamos aqui com a funcionária pública, minha amiga, influencer em Muriaé, nada mais, nada menos que a Gleides. Boa noite, Gleides, seja bem-vinda ao nosso Pod Muriaé. Boa noite, Vanderlei, muito obrigada pelo convite, boa noite a vocês, que espero que curta bastante o nosso bate-papo. Bate-papo, né, Gleides? Gleides, você já foi obesa, não é verdade? E um dia eu te vi e tomei um susto com você, né? Cadê aquela moça que eu conheci? E aí, que dia que você prestou atenção nessa dificuldade que você tinha, teve uma vontade própria ou foi obrigada a fazer um novo ritmo de vida? Como é que foi que aconteceu isso? Eu costumo falar que aquela é minha prima. É? Aquela é minha prima porque é totalmente diferente fisicamente da Gleides de hoje, né? São 16 anos atrás que eu tomei essa decisão. Não foi uma decisão assim espontânea, né? Eu dava aula, lecionava 2 horários e tinha uma vida muito agitada, muitas cobranças, né? Metas para cumprir no estado, os professores do estado têm muitas metas para cumprir. E com muitas cobranças eu passei mal dentro da sala de aula, desmaiei, fui levada ao hospital e nisso foi diagnosticado que eu estava com arritmia cardíaca. Você tinha quantos quilos? Nessa Pesava época quanto? eu tinha mais ou menos 111 quilos, 110 quilos, né? Porque ainda tive mais prazos para engordar novamente, né? Mais ainda, né? E aí eu fui diagnosticada com um problema cardíaco, né? Arritmia cardíaca. E aí eu comecei um processo, eu lembro muito bem que um cardiologista que eu fui consultar, ele me falou em fazer a bariátrica. Eu falei assim, hoje, se fosse hoje, Vanderlei, você tem vontade de fazer a bariátrica? Eu falo que a bariátrica, na verdade, foi a minha segunda melhor decisão, né? A primeira é aceitar Jesus, né? E a segunda foi fazer a bariátrica, porque mudou a minha vida por completo. Mas quando você era assim, entre aspas, lá, obesa? Eu era obesa, Obesa, o nome certo né? é obesa. Obesa, isso é de praxe falar, né? Uhum. O modo correto, né? Uhum. Quando você era obesa, então, quais as dificuldades que você sentia? Por exemplo, assim, de locomoção. Tá. Você acha que você tinha isso aí? A obesidade te traz como um véu assim e você não vê tudo que realmente acontece, né? Por exemplo, eu entrava nas lojas e pedia uma roupa, né? Eu era bem vaidosa, né? Mesmo com tantos quilos. E eles me pediam, eu pedia assim, qual o número? Eu não sabia mais qual número que eu estava usando, porque cada vez que eu ia era um número maior, né? Então, teve uma vez que eu cheguei em uma loja aqui em Muriaé, né? E essa loja não tem mais aqui, tá, gente? Eu pedi assim, você podia trazer, toda delicada, né? E frustrada, né? Mesmo sem saber. Eu falava assim, você pode me trazer o último número que tiver? A vendedora me olhou de cima e embaixo e falou assim, eu acho que o último número não serve em você. Nesse dia eu saí da loja e falei assim, nunca mais eu vou aceitar isso, nunca mais eu vou ser atendida por ninguém desse jeito, né? Então começou o processo de fazer os exames, de fazer o acompanhamento com a psicóloga, com o nutricionista, com toda a equipe, né, da bariátrica do Hospital São Paulo daqui de Muriaé. Decidi fazer a operação com medo. E eu iria hoje ainda com medo, mesmo se eu tivesse que fazer hoje, com o mesmo medo, mas foi uma decisão assertiva na minha vida. Você não aceitou essa postura das pessoas? Não. Mas já te incomodava, o peso já te incomodava? Me incomodava, assim, bem, já no final, bem mais próximo do dia da operação, me incomodava, assim, porque eu não conseguia dobrar meu joelho, dobrar minha perna, eu não comprava cinto, eu tinha
coisas que são tão básicas, amarrar um cadastro de um tênis, já não dava mais, porque... Nesse período você tinha Instagram? Não, naquela época? Era Facebook. Não, mas você postava? Sim. Porque eu vejo o seu Instagram hoje, e eu não me vejo... sentia feia. É. Eu não me sentia Então você feia. postava frequentemente como hoje? Sim. Eu ia na praia de biquíni. Entendeu? Eu usava as roupas que eu queria, do jeito que eu queria, usava acessórios e tudo. Eu tinha minha vida normal, né? Até o ponto, assim, que já bem próximo à operação, eu aí já não conseguia, já tinha algumas dificuldades em fazer algumas atividades. E eu estava de ônibus, eu ainda não tinha carteira de motorista. Eu tinha muito medo de ficar agarrada na roleta. Então, quando eu passava, gente, eu passava naquele embalo. Incomodava você? Das pessoas olharem assim e tal? Eu tinha medo. Eu tinha medo, né, porque eu já vi casos, assim, de pessoas que ficaram presas e era constrangedor. Constrangedor. Né? E o pior, parece, que é o olhar. O olhar fere mais às vezes do que uma palavra, né? Como a vendedora, como alguém dentro do ônibus iria me constranger. Não é a mesma... talvez, eu estou fazendo uma analogia, mas não é a mesma condição. Eu tenho um filho deficiente na perninha direita, né? O Henrique. Várias pessoas que me seguem lá no Instagram sabem disso lá. E aí, eu tenho hora que eu observo que o olhar é pior do que a pessoa te falar. Ele não se sente mal. Né? Ele sente mal. Não. Ele sente Ele é bem resolvido. Então, eu quando a pessoa é resolvida, né? Eu ia de biquíni na praia, eu usava mas o olhar roupa. tem hora que você pensa assim... E eu fui acostumada a falar assim, quem não quer ver estrela, não olha pro céu. Então, eu estava muito bem. Que o olhar das pessoas... ele fere mais do que às vezes ele te falar alguma coisa, né? Então, nisso nunca te atrapalhou? Não. Sim e não, né? Só depois que eu fiz a bariátrica, que eu comecei o processo de emagrecimento, que eu comecei a observar, entendeu? As lojas começavam a me mandar promoção, as lojas que não tinham nenhum número para mim, me mandavam promoção, me conheciam, sabiam o meu telefone, entendeu? Tinha roupa que era parecida com as roupas que eu gostava. Como que eles sabiam? Você não tinha roupa para mim antes? Sim. Né? E, Gleice, eu vi na sua rede social uma frase que você colocou da sua foto obesa, da sua foto já depois que você já tinha emagrecido. E me chamou muita atenção dessa frase que você fala assim: você é fruto de suas escolhas. Capricha aí. A gente só tem essa vida. Não dá tempo de deixar para a próxima. Muito forte, né? E aí? Não dá, não é agora. A decisão é agora. Fácil não foi. Não foi, nunca foi. Tá? Em momento algum. Tem 16 anos e nesses 16 anos, até hoje, eu luto contra a obesidade. Só a cirurgia não resolve, não, então? Porque a cirurgia, na verdade, o primeiro mês eu emagreci assim pouquíssimo, entendeu? O que todo mundo normalmente emagrecia assim 8 quilos, eu emagreci 3 quilos. E a minha cirurgia ainda era aberta, não tinha ainda agora que a cirurgia por vídeo, né, e tal, mas era cirurgia aberta, era um corte assim, nessa altura, sabe, do estômago. E eu falava assim, gente, eu vou ficar gorda de barriga cortada, eu não aceito a situação. Se eu decidir fazer a minha cirurgia, é para ter resultado, né? E aí você mudou a alimentação, não, tem que mudar a mente também, né? Tudo, né? Na verdade, tem todo um preparo quando você vai fazer a cirurgia, né? Sim. Tem todo um acompanhamento, uma equipe multidisciplinar que vai te acompanhando e tudo, trabalhando isso em você. Mas eu não, mesmo depois da cirurgia, eu não emagreci. Então eu comecei a fazer o quê? Eu era muito gorda, né? 111 quilos o dia que eu operei. Então eu comecei a fazer, não, eu vou caminhar. E nisso foi dando resultados. Aí eu comecei. Eu falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu tenho que ter resultados. Eu preciso de ter resultados. Daí que surgiu a vontade de você fazer atividade física. Foi exatamente aí. Essa briga com a balança, com você mesmo. Total, né?
Aí eu comecei a correr. Hoje eu falo assim para as pessoas, você quer começar a correr? Começa, vai, ó. Eu comecei assim, ó, comecei de um poste no outro. De um poste no outro eu andava rápido. No outro eu corria, no outro eu ia alternando, né? Hoje eu já fiz até uma prova de 21 quilômetros e 100, meia maratona, né? Mas isso aí foi um processo. São 16 anos que começou de um poste para o outro, né? Não adianta eu querer fazer uma prova de corrida. Hoje eu vejo você como uma grande influenciadora. Eu vejo você nas suas redes sociais e ela faz post, ela faz stories todo dia. Hoje eu estava acompanhando seus stories e eu acompanho ela na rede social. Assim, você acaba influenciando outras pessoas, né? Do mesmo jeito que a gente tem alguém para seguir, tem alguém que vai nos seguir também. Né? Isso, porque você fala muito bem. Ela é muito espontânea, fala muito bem. E isso não é elogio, né? Você fez uma escolha de vida disso, né? E isso é muito útil para as pessoas, porque tem tantas pessoas, né? Ainda mais há 16 anos atrás, eram menos celulares ainda na mão da gente. Hoje em dia. E imagina hoje com o celular na mão. Postava, e todos os meses que eu ia na nutricionista, que a gente pesava, todos os meses eu postava uma foto e falando quantos quilos a mais. E hoje é muito mais gente com o celular na mão para te seguir, para acompanhar o seu raciocínio, para acompanhar a sua evolução, né? E isso eu acho assim extraordinário, né? No mundo que a gente vive, das pessoas serem tão assim, ficar olhando. Às vezes a gente segue as pessoas tão longe, né? E é tão fácil seguir uma pessoa que está perto da gente, que tem uma experiência, que a gente possa conversar com elas, né? Para entender como que é essa transformação. E você transformou para melhor, né? E aí surgiu, você começou a competir, né? De corrida de rua, começou a competir, na é isso? verdade, só tem 5 anos que eu estou no grupo de corrida, Muriaé corre comigo. Só 5 anos, né? Já fizeram 5 anos. Então, da época que eu operei, eu começava a correr sozinha para hoje, teve uma distância muito grande, 11 anos de diferença, né? E agora eu uso a corrida como um instrumento para me curar, né? Hoje a corrida não foi só, antes, no início foi para perda de peso. Hoje eu não tenho mais que perder peso, né? Só manter, e é uma questão diária, né? E outra coisa, é um tratamento, eu falo que é a minha caixinha de remédio controlado, né? Todas as vezes que eu saio para correr, hoje mesmo eu fui correr com vontade, não fui com vontade. Então é desestressada, né? Preguiça. A gente sai de uma escola, tem hora, gente do céu. Eu preciso correr. Mas é a minha terapia, é o meu tratamento. E o corpo pede, né? É muito bom, né? Eu falo que 20 minutos é suficiente para você voltar com isso daqui e aqui. Lá você xinga todo mundo, você responde aquela pessoa que você não pôde responder na hora. Lá você conversa com todo mundo. E é suficiente. 20 minutos. Vai correr 20 minutos ali na Via Saúde, meu filho. Você volta, ó, tininha. De tudo você perdeu quantos quilos? Com a atividade física, com a alimentação, com novos hábitos? 111 e hoje eu tenho 53. Então são... Metade, né? Perdeu metade. 57 quilos, 53, 54, 55, é quase a conta, né? 54, 55, como é que é? 111 menos 53. Né? Ah, deu muito. Deu muita coisa. O nosso produtor está ali atrás, ele fazendo ali. Bastante. 56 quilos ao todo. 56. Muita peso. 56, né? Mas eu ganhei. E melhorou quando você chega na loja hoje. Quando você chega numa loja hoje. E aí? Hoje eu vou numa loja de criança. E compro uma roupa de 14 anos. Né? Outro dia eu estava fazendo, eu faço uma divulgação para uma loja de desapego e eu fui olhar uma calça e vi lá, nossa, mas essa é pequena mesmo. Quando eu vi era 12 anos. Eu falei assim, mais um pouco eu entrava. Mais um pouco dava para mim. E você é tão vaidosa, você assim, sempre pronta, eu vejo você sempre pronta, né? Você é vaidosa depois? Antes também. Antes também da bariátrica, antes dos costumes, já era já.
né? Eu sempre vejo você muito maquiada, até nas corridas, e a Cris é dessa, que faz stories do dia a dia, na verdade? Corridas não tem maquiagem, não. Não tem, do sofrimento, faz tudo. Na corrida não tem maquiagem, a corrida acaba com botox, a corrida, mas traz os benefícios que eu preciso. Que história linda. Eu quero te agradecer imensamente e quero que você deixe uma mensagem para os nossos inscritos aí. O que você acha? O que tem que a pessoa dar o primeiro passo? O primeiro poste, a distância do primeiro poste é muito longe. Faça uma mensagem, por favor. Eu acho que do mesmo jeito que eu consegui, você também consegue. Foi difícil para mim? É até hoje, né? É até hoje difícil, mas não é impossível. Comece na sua rua, faz um treino, sobe a sua escada, sobe, desce. Começa a andar na sua rua, começa a andar no quarteirão, começa a correr distâncias pequenas, né? Você não é um maratonista, né? Você não é um atleta de ponta, né? Você é uma pessoa que precisa cuidar da sua saúde todos os dias, não é só emagrecimento, é tudo, é emagrecimento, respiração, o cardio, tudo, articulação, entendeu? Quantas vezes eu estou lá correndo e falo assim, hoje eu não vou fazer os 8 quilômetros, não, hoje eu vou fazer isso, o quê? Não. E a Gleides do futuro? Hoje eu estou fazendo para a Gleides do futuro, né? Eu quero ter um futuro melhor, eu quero envelhecer com saúde, com dignidade. Então é para isso que eu faço. Não é para a Gleides de hoje, não é para a Gleides do futuro. Que legal. Muito obrigado pela sua presença no Pod Muriaé, tá, Gleides? Fico muito feliz com a sua presença. Queria te chamar ela aqui várias vezes para ter muita conversa boa com a gente, tá? E eu tenho um seguidor do meu coração que nem tem rede social. É exatamente o contrário de mim, detesta a rede social, que é o meu sobrinho, né? O meu único sobrinho. E eu lembro que quando eu estava, eu fiz as minhas plásticas, né, de redução e tudo, de pele e tal, e ele pequenininho, 3 aninhos, assim, tia Gleides, tiraram os alimentos de dentro de você? Aí eu falei assim, não, eles só tiraram um pedacinho de mim, agora eu vou emagrecendo. E eu fazendo meus curativos e a gente conversando. E hoje ele é um apaixonado pela bicicleta, não corre, tá? Pela bicicleta e tá musculoso. Meu filho, 18 anos, mas tá um gatinho. Que maravilha! Tá lindinho, né? E provavelmente vai seguir o ramo de nutricionista ou algo nesse segmento, né? Que legal. Te agradeço imensamente. É o meu seguidor preferido. Manda um abraço para ele. Newton Sérgio, estraguei você, né? Muito obrigado, tá? Obrigada a você. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada a você. Bom retorno, tá? Fico muito feliz com a sua presença, tá bom? Obrigada pelo convite. Muito obrigada, gente. Obrigado a você que acompanhou a gente até agora. Até o próximo vídeo. Deus abençoe a vida de cada um.